Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números capítulo 5. Yahvé falou a Moisés e disse: Ordena aos israelitas que excluam do acampamento todo leproso, todas as pessoas enfermas de corrimento ou todo aquele que se tornou impuro devido ao contato com o morto. Homem ou mulher, os afastareis e os colocareis fora do acampamento. Assim os israelitas não contaminarão o seu acampamento, no qual eu habito no meio deles. E assim fizeram os israelitas, puseram-nos fora do acampamento. Os israelitas fizeram conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas: se um homem ou mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende a Yahvé, essa pessoa é culpada. Confessará o pecado cometido e restituirá o valor de que é devedor, acrescido de 1/5. Restituirá aquele a quem prejudicou. Mas se tal homem não tem nenhum parente ao qual se possa fazer a restituição, a indenização devida a Yahvé é entregue ao sacerdote, além do carneiro de expiação, por meio do qual o sacerdote fará o rito de expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os israelitas consagrarem e trouxerem ao sacerdote pertencerá a este. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste. Yahvé falou então a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: se há alguém cuja mulher se desviou e se tornou infiel, visto que, às escondidas do seu marido, esta mulher dormiu maritalmente com um homem e tornou-se impura secretamente, sem que haja testemunhas contra ela e sem que tenha sido surpreendida no ato. Contudo, se um espírito de ciúme vier sobre o marido e o tornar ciumento da sua mulher que está contaminada, ou ainda se este espírito de ciúme, vindo sobre ele, torná-lo ciumento de sua mulher que está inocente, tal homem conduzirá a sua mulher diante do sacerdote e fará por ela uma oferenda de 1/10 de medida de farinha de cevada. Sobre ela não derramará azeite e nem porá incenso, pois é uma oblação de ciúme, uma oblação comemorativa que deve trazer à memória um pecado. O sacerdote fará aproximar a mulher e a colocará diante de Yahvé. Em seguida, tomará água santa em um vaso de barro e, tendo tomado do pó do chão da habitação, o aspergirá sobre a água. E apresentará a mulher diante de Yahvé. Soltará a sua cabeleira e colocará nas suas mãos a oblação comemorativa, isto é, a oblação de ciúme. E nas mãos do sacerdote estarão as águas amargas e de maldição. A seguir, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que te desviaste e que te tornaste impura, enquanto sob o domínio de teu marido, que estas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Porém, se é verdade que te desviaste, enquanto sob o poder de teu marido, e que te tornaste impura, e que outro homem, que não é o teu marido, participou do teu leito, o sacerdote fará aqui a mulher prestar um juramento imprecatório e lhe dirá que Yahvé te faça no teu povo objeto de imprecação e maldição, fazendo murchar o teu sexo e inchar o teu ventre, que estas águas de maldição penetrem nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre se inche e o teu sexo murche. A mulher responderá: Amém, Amém. Em seguida, o sacerdote escreverá essas imprecações e as apagará com as águas amargas, e fará a mulher beber estas águas amargas e de maldição, e serão para ela amargas. O sacerdote, então, tomará das mãos da mulher a oblação de ciúme, e a erguerá, apresentando-a diante de Yahvé, e a colocará sobre o altar, e tomará um punhado da oblação de ciúme, e o queimará sobre o altar para memorial. O sacerdote fará a mulher beber dessas águas,
e ao fazê-la beber as águas, se realmente ela se tornou impura, enganando a seu marido, então as águas de maldição penetrarão nela, ser-lhe-ão amargas, seu ventre inchará, seu sexo murchará, e ela servirá para o seu povo de exemplo nas maldições. Se ao contrário ela não se tornou impura, mas está pura, sairá ilesa e será fecunda. Este é o ritual para o caso de ciúme, quando uma mulher se desvia e se torna impura, enquanto sob o poder do seu marido, ou quando um espírito de ciúme vem sobre um homem e o torna ciumento de sua mulher. Quando o marido tiver conduzido tal mulher perante Yahvé, o sacerdote aplicará integralmente a ela este ritual. O marido estará isento de culpa. A mulher, contudo, levará a sua iniquidade. Aqui é uma cerimônia para saber se a mulher tem culpa ou não, se ela traiu ou não o marido dela. Mas aqui é um caso para a mulher. O homem é a mesma coisa. Se a mulher sentir ciúmes do marido, sumo sacerdote, eu creio que meu marido está me traindo, eu percebo que meu marido tem outra, então chamei ele aqui, vamos conversar e vamos fazer o mesmo ritual, a mesma cerimônia. Então, hoje, o que acontece? O marido pensa que está pintando e bordando, a mulher não sabe. Ou a mulher pinta e borda e o marido não sabe. Deus revela. Capítulo 6. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato, pelo qual se consagra a Yahvé, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas. Não beberá vinagre de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas durante todo o tempo da sua consagração. Não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato, não rapará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé, será consagrado e deixará crescer livremente a sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua consagração a Yahvé, não se aproximará de um morto, nem por seu pai ou por sua mãe, e nem por seu irmão ou por sua irmã se tornará impuro, caso venham eles a morrer, visto que traz sobre sua cabeça a consagração de seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireato, estará consagrado a Yahvé. Se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura a sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No sétimo dia, rapará a cabeça. No oitavo dia, levará o sacerdote 2 rolas ou 2 pombinhos à entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre esse homem o rito de expiação, devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará a sua cabeça naquele mesmo dia. Ele se consagrará a Yahvé durante todo o tempo do seu nazireato. Elevará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que a sua cabeleira se tornou impura. Este é o ritual do nazireu, no dia em que se findar o seu nazireato. Conduzido à entrada da tenda da reunião, oferecerá a Yahvé a sua oferenda, um cordeiro perfeito de 1 ano em holocausto, uma ovelha perfeita de 1 ano em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão, um cesto de bolos de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite, e tortas sem fermento, untadas com azeite, acompanhadas das suas oblações e libações. E o sacerdote, havendo trazido tudo diante de Yahvé, apresentará o sacrifício pelo pecado e o holocausto do nazireu. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos do cesto. O sacerdote oferecerá também a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Em seguida, o nazireu rapará a cabeleira consagrada à entrada da tenda da reunião e, tomando os cabelos da sua cabeça consagrada,
colocá-los-á no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote tomará a espada do carneiro já cozida, um bolo sem fermento do cesto e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do nazireu, quando este já houver rapado a sua cabeleira. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Yahvé. É a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Este é o ritual referente ao nazireu. Se além da sua cabeleira fez um voto de oferenda pessoal a Yahvé, sem contar aquilo que as suas posses lhe permitem, pagará o voto que fez, além do previsto no ritual, para a sua cabeleira. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a Arão e a seus filhos e dize-lhes: Assim abençoareis os israelitas. Dizeis: Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Yahvé mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Deus falou assim: quando você se consagra, evite, fique longe de todas as coisas que são derivadas da videira. Uva, a casca da uva, a semente da uva, o suco da uva, tudo. Fique longe do vinho em geral. Então, depois ele fala assim: aí você pode beber vinho. Era uma época que não tinha uma coisa diferente a não ser o vinho feito da uva e também a cerveja em algumas nações. Depois é que foram aparecendo coisas diferentes que até hoje eles fazem. Mas por que eu tenho que evitar a bebida em geral? Porque eu posso tomar um copo. Já a pessoa do meu lado, ela não consegue ficar no copo, tem que ficar na garrafa. Já a outra pessoa não fica na garrafa, ela fica na caixa. Então, para evitar que aquela que bebeu uma caixa acabe morrendo aí de overdose, sei lá o quê, e essa que tomou uma garrafa se escandalize, então eu nem pego meu copo. Eu prefiro ficar o quê? Longe. É álcool, eu estou bem longe. Se não for álcool em gel, ou então um álcool para desinfetar qualquer coisa, longe, não serve para nada.